Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre imóveis de lançamento e imóveis usados. E, gente, deixa eu já buscar o nosso convidado, que é o corretor Rafael Godoy. E deixa eu buscar ele aqui. Vamos lá. Só um minutinho, eu acho que ele ainda não entrou por aqui. Vamos aguardar um segundinho. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. E, gente, o Rafael, ele tem estratégias e sugestões incríveis pra gente captar muitos negócios. Então, vale muito a pena vocês ficarem por aqui e ficarem muito atentos também ao que ele vai trazer para nós. Vamos lá novamente, tá aqui o Rafael. Opa, já achei ele aqui. Só um pouquinho. Enquanto a gente espera, vocês podem ir colocando para nós aqui da onde que vocês são. Qual a cidade e estado. Será que não deu certo meu convite? Vamos de novo. Aqui. Acho que não tinha dado certo. Agora deu. Olá, boa noite. Boa noite, Nara, tudo bem? Tudo bem? Quando a gente divide aqui a tela, tem esse ajuste que eu sempre comento em todas as lives do ajuste da testa. Tá, tranquilo. A primeira vez é mais complicado. Tranquilo. Ficou Rafael, bom, boa sim? noite. Seja muito bem-vindo. Gente, essa, como o Rafael já está contando ali para nós, é a primeira live do Rafael. Então, eu imagino que tu deve estar, tipo, calmo como eu estava na minha primeira. Gente, eu sempre comento que eu só não morri nas primeiras lives, mas depois a gente supera e vai melhorando isso. Sim, com certeza. Boa noite a todos, né, primeiramente. E realmente bate aquele friozinho na barriga. É a primeira vez, sempre assim, né? Mas eu acho que vai ser um papo, uma conversa bem legal. Eu acho que tem tudo para acrescentar aí, tanto em dicas quanto aí experiências. Comentar também um pouquinho sobre as rotinas aí do nosso dia a dia, né? Que é cheio de desafios, coisas muito boas. Então, acho que tem tudo para ser uma conversa super legal. Tenho certeza. Gente, deixa eu comentar com vocês, quem está chegando por aqui. Antes do Rafael se apresentar, eu já vou comentar com vocês que vocês podem enviar dúvidas. Envie as perguntas que forem surgindo durante a live e ao final a gente tenta responder sempre todas. Rafael, eu vou deixar tu te apresentar para o pessoal que está chegando aqui e ainda não te conhece. Perfeito. Meu nome é Rafael Godoy. Sou corretor de imóveis, trabalho aqui na região metropolitana de Porto Alegre há mais de 10 anos. Comecei a trabalhar na Realize Imóveis, juntamente com a Nara. E hoje trabalho tanto com imóveis prontos, imóveis usados, né? E também imóveis de lançamento, imóveis em construção. Então, tento pegar hoje aí todos os nichos de mercado e isso também acaba agregando também ali para o cliente, porque como eu já tenho essa vivência, essa experiência nos dois modelos aí de venda de imóveis, eu estou sempre acompanhando os processos e o cliente ele tem essa facilidade de adquirir o seu imóvel em construção, digamos, e também ter a facilidade de contar com o meu trabalho já pensando numa venda futura. Comecei a trabalhar na Realiza, como eu comentei, juntamente com a Nara, vários outros colegas aí tive esse privilégio. Então, foi um início desafiador, mas bem bacana, porque eu também tive muito essa questão do suporte, né? E também comecei a trabalhar, comecei a aprender com profissionais excelentes que até hoje, tudo que eu aprendi faz diferença aqui na rotina do meu dia a dia. Ai, que alegria saber disso. Então, eu e o Rafael, a gente tem uma longa história e quem já ouviu eu contando por aqui, não, eu já contei várias vezes, conto também lá na comunidade Corretor Completo, em algumas aulas, a história do início do Rafael.
que foi quando a gente iniciou a Realiza Imóveis em Canoas e a gente teve uma ideia de fazer uma captação de imóveis, que era usando a nossa família. Então, o Rafael, ele é casado com uma prima minha, e também afiliada, então a gente tem uma proximidade muito grande. E aí, nada a ver com ser corretor, trabalhava em outra área totalmente diferente, mas a gente resolveu criar um desafio numa festa de São João e cada corretor, eu sendo uma delas, usou a família, convidou para essa festa e a gente lançou uma promoção que a gente iria dar um iPad. Na época, o iPad estava super em alta para quem indicasse mais imóveis para captação. E aí, toda a equipe, cada um com a sua família, o Rafael, né, fazia parte da minha família e ganhou o iPad pelo volume de indicações de agenciamento que ele conseguiu. E aí, despertou, né, Rafael? Sim, com certeza. Mas, Nara, antes de começar a contar essa parte que eu acho bem legal, e isso me traz também aí experiências positivas e que agregam no meu trabalho hoje, até hoje, né? Eu só queria tirar uma dúvida. Tu não tá aparecendo para mim. É normal? Não. Deixa eu apertar Pessoal, vocês na estão me câmera aqui. vendo? Não, tá uma tela preta. Digamos, eu não consigo te visualizar. Ué. E aí, pessoal, vocês comentem aí, vocês estão me vendo? Para Que mim, ele só estranho. aparece uma tela preta. Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver, o pessoal estava comentando aqui de onde é. E não comentar. E ninguém. Deixa eu ver se alguém já comentou aqui pra gente. Não, o pessoal tá confirmando que tá ok. Talvez seja só para mim aqui mesmo. Mas que estranho, porque é pra gente estar aparecendo dividido. Sim, não, digamos, eu consigo me visualizar, mas não te. E na tua parte aparece uma tela preta. Que estranho. Deixa eu dar uma olhadinha. Normal. Tá todo mundo dizendo que tá ok. Tá todo mundo. Bom, para mim não tem problema. Podemos seguir. Então bora. Então bora. Se pra ti não tem problema, o pessoal tá nos vendo aí. Não sei, realmente, assim, às vezes o próprio Instagram, ele tem muitas coisas inexplicáveis, né? Mistérios. Sim. Tu acha que vale a pena tentar reconectar ou não? Olha, Eu acho que não, se né? te Podemos incomoda seguir, né? me ver, sim. Tá, Se pra ti tá perfeito. tudo bem, tu que manda. Não, tranquilo. O áudio tá bom aqui, a gente pode dar andamento. Não, comentando um pouquinho sobre a questão dessa gincana que teve, né? Eu sempre trabalhei em indústria, trabalhei 15, 17 anos na indústria, antes de começar no ramo imobiliário. Eu era muito tímido, e daí e também, tipo assim, jamais me imaginei trabalhar como corretor de imóveis. E teve essa oportunidade, teve essa gincana, e assim, como eu também já estava um pouco estagnado no meu ramo, já não tinha mais perspectiva de crescimento, pensei comigo, vamos tentar, né? Daqui a pouco é uma experiência nova, quem sabe? Minha esposa também, a Bruna, me apoiou bastante. Enfim, comecei a fazer os agenciamentos. O pessoal me explicou como funcionava. Foi bem engraçado, principalmente nas primeiras vezes, engraçado e desafiador, né? Porque eu ia até os imóveis, eu comecei principalmente ali naquela região próxima ao Ubra. Então eu chegava na frente dos imóveis que eu via, que tinha placas já de venda, enfim, vende-se diretamente com o proprietário. E ali eu parava. Tipo, daí dava aquele medo, sabe? Será que eu vou? Será que eu não vou? Daí eu pensava, já perdi tempo. Gastei combustível. Bom, eu vou ter que ir. E assim, foi muito desafiador realmente nas primeiras vezes, mas depois tu começa a ter aquele contato com os clientes, tu começa a entender melhor o processo e tu vai ficando cada vez mais seguro. Então, consegui um volume muito bom aí de agenciamentos, eu não me lembro exatamente nesse período de um mês, se eu não me engano. Foram em torno de 60, 70, eu não me recordo exatamente, mas foi um volume muito bom e eu me surpreendi comigo mesmo. Então, ali já, olha, tem alguma coisa que me chamando a atenção, daqui a pouco eu posso tentar investir e seguir nesse caminho. Mas era uma ideia bem inicial, né? E isso eu gosto de reforçar, principalmente esse contato com os clientes, que lá no início me chamou a atenção, começou a me dar mais confiança. E isso
como é que eu posso explicar? Hoje, quando a gente passa ali por momentos de oscilação, né? A gente sempre tenta rever o que a gente fazia anteriormente que dava certo. Então, assim, na rotina, no dia a dia, a gente acaba pegando alguns vícios, seguindo caminhos diferentes. Então, assim, sempre que eu começo a fugir um pouco, perder resultado, em resumo, eu tento voltar lá para o início, rever tudo que eu fiz, tudo que deu certo, enfim. E eu sempre gosto de comentar esse contato que eu tive inicialmente lá com os clientes, com um volume grande de clientes em função dos agenciamentos, que quando tu começa a ter contato com os clientes, com as pessoas, tu começa a entender certas situações, certas necessidades e as oportunidades ali vão surgindo. Então, para te trabalhar, para te ter sucesso nesse ramo, tu tem que gostar de pessoas, tu tem que gostar de conversar, entender as situações, as necessidades. Então, esse primeiro passo lá, que começou nos agenciamentos, eu trago até hoje para o meu dia a dia. Eu acho bem importante. Sim, e Rafael, me corrige se eu estou enganada. Tu já tinha feito 2 aquisições de imóveis, né, através com a gente. E se Isso. eu não estou enganada, tu comentou que naquela época, quando tu comprou, tu também aí achou interessante essa carreira, ou eu estou enganada? Às vezes eu faço confusão. Não, mas é isso mesmo. A gente sempre tinha, na verdade eu tinha essa ideia, né? Sempre casa, casa, terreno, terreno. E a gente estava focado nisso na época. Nós pesquisamos bastante. Enfim, daí numa conversa contigo, olha, tem um apartamento no condomínio próximo ao centro, pronto para morar, enfim. E eu não tinha essa ideia de apartamento, né? Eu tinha descartado completamente. E quando nós chegamos lá contigo, tu nos mostrou aquele apartamento, tamanho muito bom, próximo ao centro, bom. Ali brilhou os olhos, a gente já fechamos, né, nós fechamos negócio naquele momento mesmo. E ali eu comecei a te observar vocês ali no dia a dia da imobiliária. E esse processo entre a escolha do imóvel até o fechamento, a assinatura de contrato, eu comecei também a prestar mais atenção. E eu vi que não era uma situação tão longe, tão distante do que eu imaginava inicialmente. Então, aquilo me chamou a atenção, os atendimentos, quando eu via tu atender também, me chamava a atenção. Eu, olha que legal, bah, olha, a Nara explica muito bem, dá várias opções. Enfim, eu comecei a pegar aquilo como uma referência. Então, realmente, essas 2 negociações que a gente teve diretamente ali com a Realiza, me chamou a atenção e me despertou ainda mais a curiosidade aí para o ramo imobiliário. Ah, então não estou enganada. Daí, quando chegou lá nos agenciamentos que tu começou a tratar com pessoas, apesar de que tu sempre te posicionou como alguém que tem timidez, mas na verdade tu sempre foi muito empático, sempre teve muita facilidade de conduzir as negociações. Então, o Rafael, ele me surpreendeu demais, porque quando ele iniciou ali naquelas captações, eu disse, gente, ele tem muita facilidade de entender as pessoas. E aí, quando eu falo sobre o quanto é importante na nossa carreira o relacionamento, essa parte da empatia, do carisma, de realmente escutar e entender o nosso cliente, eu me espelho bastante no que o Rafael trouxe, porque eu sempre comento, a gente não ensina nada a ninguém que a gente também não aprenda com aquela pessoa. E o Rafael, ele veio muito focado nessa parte da empatia. Então, eu considero que uma das partes que reforçou eu trazer mais empatia ainda foi através dos teus atendimentos, Rafael. Ah, que legal, Nara. É uma troca de experiências, né? Assim como eu também fui tendo esse volume de agenciamentos, automaticamente acabou me gerando negócios. Então, realmente, como eu não tinha toda a expertise ainda, não tinha toda a experiência para fazer o fechamento do negócio em si, agendava, eu acho que tu lembra, agendava ali na imobiliária para te me dar esse suporte. Então, esse atendimento em conjunto foi me abrindo, me ampliando os horizontes. Então, ali eu vi como eu deveria auxiliar o cliente, porque às vezes, assim, numa conversa inicial, tu acaba ficando direcionado para um ponto, não sei se eu vou saber explicar exatamente, mas digamos para uma necessidade do cliente, mas às vezes numa conversa, fazendo as perguntas certas, enfim, para atender, digamos, entender as necessidades dos clientes, né? Às vezes
a gente direciona para um imóvel X. Não sei se eu estou explicando direito, estou um pouco ainda nervoso, não reparem. Não, Mas o que que não, não, acontece? não Oi? te preocupa, porque o nervoso é normal. Sim, Rafael, na verdade, a forma como eu passava para ti e passei para todo mundo que iniciou ali comigo e que estagiou, é muito igual ao que está lá na comunidade Corretor Completo, que sim, é sim. entender sobre todo o processo, desde entender o que o cliente precisa, se ele precisa de financiamento, simulação, a aprovação do crédito, acompanhar o cliente em todas as etapas, o laudo do imóvel, a assinatura do contrato, depois lá no pós-venda, na finalização, no ITBI, no registro, na entrega das chaves. Então, é muito o mesmo modelo, claro que a gente vai sempre tentando aprimorar e melhorar cada vez mais. Mas Sim. tu que hoje está lá dentro também da comunidade, tu sabe que acaba que é uma base que segue sendo sempre a mesma. E aquilo ali que a gente implementou lá no presencial e somente hoje a gente trouxe para online. E o que acontece? O Rafael, ele está sempre estudando, sempre pesquisando, sempre se aprimorando, ele não se acomoda. E isso que faz um grande diferencial. E tu iniciou lá no usado, que eu considero que é mais desafiador, o imóvel usado. Tu disse que Sim. não, é para ver como a gente tem percepções diferentes. E depois tu atuou em imóvel de lançamento, de médio, alto padrão. Depois voltou para o usado e hoje tu está mais focado, pelo que eu sei, nos lançamentos. É isso, né? Isso mesmo. E só voltando um pouquinho ali, que eu acho que eu não expliquei muito bem o que eu quis dizer em resumo, acabei ficando um pouquinho nervoso, é que eu notava que tu não vendia imóveis. Tipo, os primeiros atendimentos tu tentava coletar todas as informações, sentir o cliente, verificar o que que ele realmente precisava. Enfim, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Tipo, olha, não, trabalha com venda de imóveis, a gente vai atender o cliente, a gente vai ofertar a nossa carteira de imóveis que a gente tem disponível hoje para verificar o que fica melhor para ele atualmente. Só que não, aquela ideia que eu tinha inicial, tu quebrou completamente. Então ali eu entendi. Olha, primeiro, tu entende o que o cliente precisa, conversa, tenta entender todos os pontos que levaram ele a pensar na troca do imóvel, na aquisição. Então isso, voltando um pouquinho, me chamou muito a atenção. E isso também eu trago até hoje, nos meus atendimentos. Enfim, eu tento entender o máximo possível ali as necessidades dos clientes, porque são pequenos detalhes que vão fazer a diferença ali a médio e longo prazo. E todos têm que adquirir um imóvel, um investimento excelente, mas tem que ser algo prazeroso, algo que realmente esteja aí dentro do que eles buscavam. E em relação a trabalhar com imóveis usados, realmente ele é mais trabalhoso, mais cheio de detalhes, porque além de ter os cuidados com os compradores, tu também tem os cuidados com os vendedores, ou seja, avaliação, verificação de documentação, engenharia, contratos de promessa de compra e venda, seguranças jurídicas. Então ele é um processo mais complexo. Mas assim, é uma base maravilhosa para quem está acompanhando o curso. Eu acho que tu deixa bem claro ali todo esse processo de início, principalmente em relação à venda de imóveis usados, imóveis prontos, né? E eu acho que ali no curso tem uma base bem bacana. Eu acho que, seguindo o meu exemplo, eu comecei praticamente seguindo todos aqueles passos ali que tu expõe. Então eu acho que é bem bacana para quem está acompanhando, vale a pena revisar sempre, porque ali tem excelentes dicas. E hoje, realmente, eu estou focado mais em imóveis de lançamentos, né? E imóveis em construção. Eu estou trabalhando atualmente na construtora Lotice, de Canoas. Comecei a trabalhar nesse nicho aqui na JM Reis Esteio, quando nós fizemos plantões ali no Residencial Everest com a Realiza, né? Então, ali na área foi uma base, mas não se tinha tanto volume, porque é um tipo de empreendimento alto padrão, enfim, ele não gira não gira tanto, digamos, comparado ao médio padrão. Então ali eu comecei a prestar mais atenção. Poxa, eu preciso de mais volume para tentar aprender cada vez mais e dominar esse processo. Então o que que eu fiz? Comecei a trabalhar numa construtora, duas na realidade, fiz dois testes, né? Duas construtoras de grande porte, uma em Canoas e uma em Porto Alegre.
E ali eu fui entendendo melhor esse processo, porque o volume era muito grande. E assim, são pequenos detalhezinhos também na venda do imóvel de lançamento, imóvel em construção, que acabam agregando também no processo ali do usado. Então, é uma troca, né? Quem domina aí os dois, eu acredito que tem uma segurança muito boa aí em qualquer tipo de venda, digamos, em relação ao suporte também para o cliente. Eu acho que um acaba complementando o outro. Exato. E uma coisa que eu acho muito importante para quem trabalha em imóvel de lançamento, também dominar o imóvel usado é justamente para poder trabalhar com excelência as dações que entram e Sim, geralmente são imóveis usados. Então, a sim. partir do momento que tu domina também sobre a documentação e sobre como funciona o imóvel usado, que eu considero mais desafiador do que o lançamento, na minha visão, quando tu domina o usado de terceiros, o lançamento se torna mais fácil. Porque o usado, a gente tem que cuidar da documentação do imóvel com mais detalhes, da documentação dos vendedores e da documentação do comprador. No lançamento, geralmente já está ok a documentação do imóvel e a documentação dos vendedores, que é um único vendedor para todo aquele único empreendimento. Então, nesse ponto que eu acho. Agora, claro que em contrapartida, tem mais detalhes para a gente dar atenção ao cliente comprador. Então, quando a gente domina os dois nichos, um complementa o outro. Tu concorda com isso, Rafael? Tu pensa diferente? Não, concordo plenamente. Eu acho que ele te dá uma segurança quando tu está trabalhando o imóvel, o lançamento ou em construção, porque acho que tu consegue passar para o cliente uma perspectiva futura do que o imóvel dele vai valorizar, como ele pode negociar futuramente, trocar por um imóvel em outra localização maior, enfim, eu acho que tu consegue ter mais segurança até mesmo no teu atendimento, porque tu sabe que se ocorrer algum problema, digamos, a gente nunca pensa numa situação negativa, mas é preciso considerar. É. Então, assim, o cliente comprou um imóvel em construção. Enfim, indiquei para ele o imóvel X. Geralmente eu tento priorizar, digamos, opções que não tenham nada, não tenham outras opções do mesmo padrão no entorno, empreendimentos que eu sei que iriam valorizar. Então, assim, ocorreu uma emergência, na pior das hipóteses, se aluga, deixa-se pagando, né? Ou se vende com lucro. E daí que entra a questão da venda, eu já posso dar esse suporte para o cliente, eu sei como funciona, sei como fazer, e geralmente a gente já consegue fazer essa transição da venda para uma próxima compra. Esses são sempre negócios intercalados, então essa base do imóvel pronto, do imóvel usado, ela serve muito para o imóvel em construção. Não reparem o barulho, a minha rua é bem movimentada. Ah, não, aqui também tem bastante barulho. Não, não vejo problema. Rafael, me conta uma coisa. Em relação à construtora, hoje tu trabalha com a Lotice, que é uma Isso. construtora super idônea, né? Que tem um conceito maravilhoso aqui no mercado da nossa região. E aí eu gostaria que tu trouxesse para quem está aqui nos assistindo as vantagens, o porquê de escolher trabalhar em parceria com uma construtora. Deixa eu só organizar a câmera aqui que eu bati sem querer. Então, Nara, eu sempre, quando eu fiz essa transição, digamos, opa, calma aí que eu acho que eu bati sem querer aqui. Não tem problema. Eu hoje ainda não derrubei a câmera, mas é o meu normal. Até vou me ocupar aqui com um cafezinho. Sim. Não, eu acho que é o estabilizador. Só um minutinho. Nara, tu tá me visualizando? Dei uma paradinha na tua imagem, uma congeladinha. Pode ser a internet. O estranho é que eu não consigo visualizar vocês. Para mim só aparece uma tela preta. Pois então, e agora eu tô só te ouvindo, tô te vendo congelado. A imagem congelada. Pois é, eu não consigo. Agora sumiu até os comentários para mim aqui. Agora voltaram, mas continuo com tela preta. Que coisa estranha. Tá me escutando bem? Estou te ouvindo super bem.
Tô Será vendo que a aqui um gente tenta comentário reconectar? até, ó, tem aqui um comentário da Patriciara. Nara, amanhã vou pegar meu Cresci na solenidade. Já comprei o curso. Parabéns, seja muito bem-vinda como colega. E deixa eu te comentar, Patriciara, e já para todos, quem é meu aluno vai ter acesso gratuito na Masterclass de financiamentos. Enquanto o Rafael se organiza ali para tentar ver se é a internet, Rafael, que tu tá Pois é, congelado, acho que eu vou reconectar, eu pode vou ser? contando aqui sobre as nossas novidades. Tá ok. E aí, quem é meu aluno, então, inclui você, Rafael, vai ter acesso. Caiu. O Rafael caiu. Vamos lá buscar ele. Pode ser que agora ele volte me vendo. Então, quem é aluno da comunidade vai ter acesso gratuito, gente, à Masterclass Financiamentos Imobiliários. Agora, quem não é meu aluno, daí tem um custo. E a gente tem 3 lotes, o de R$ 117,90, o de depois vai mudar para 137 e por último para 157. Então é interessante que vocês já adquiram para pegar o valor do primeiro lote. Deixa eu ver, que eu acho que o Rafael caiu total. Pode ser a internet. Quem faz ao vivo acontece isso tudo, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência. Aqui. Pronto. Vamos ver se deu certo agora. Rafael solicitou para entrar e eu aceitei. Não deu certo, vou eu convidar. Eu sempre comento, gente, que o Instagram, ele é uma caixinha de surpresas. Acontecem várias coisas. Não estou conseguindo buscar o Rafael. Eu vou de novo. Se não, gente, eu vou tentar mais uma vez. Se não der, eu vou sair e voltar. Gente, não vão embora. Eu vou sair e já vou voltar em seguida. Na sequência aqui eu já volto. Voltando. Esperar um minutinho. Daí só para estabilizar aqui. E aí eu já aguardamos o pessoal voltar. E eu já vou aguardar também. Assim que o Rafael entre aqui, busco ele novamente. Vocês sabem, né, que isso da live cair não tem problema algum, acontece, mas eu sempre vou lá e retorno, que a gente não é desses fáceis de desistir de nada. Aguardando aqui um pouquinho o Rafael entrar. Gente, a única coisa que é chatinha quando cai a live é que se vocês já tinham enviado alguma dúvida, caiu tudo, né? Foi tudo por água abaixo. Daí vocês, por favor, enviem novamente. Quem já tinha enviado alguma dúvida, repete, por favor. Só aguardando aqui o Rafael entrar. Aqui. Vamos lá. Se vai dar certo. Olá. Oi? Agora deu certo. Tá me Desculpe, vendo? Continua escuro? Continua escuro. Como? Quem explica?
Não tem explicação. Deixa eu até tentar alterar algo aqui, mas não. Para mim, quando eu entro, a tua tela fica preta. E agora, antes ali, quando caiu a live, realmente ficou tudo preto e depois caiu. Não sei, não tem explicação. Mas tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Então, Nós estávamos nós estávamos, tu lembra? comentando, acho que da lotice. Isso. Enfim, quando eu fiz, só complementando ali, acho que eu comecei a falar ali sobre o meu trabalho em duas construtoras ali de grande porte aqui em Canoas e Porto Alegre. Enfim, naquela rotina ali do dia a dia, conversando com os colegas, até é importante ressaltar, eu trabalhei com muitas pessoas super inteligentes, que agregaram muito também aí nos meus conhecimentos. Enfim, e conversando com o pessoal, trocando experiências ali, eu sempre escutava em relação, comentários positivos em relação à notícia. Questão de acabamento, prazo de entrega dentro do combinado, suporte ao cliente, que funciona, enfim. Como eu trabalhava numa empresa de grande porte, o volume é muito grande, então às vezes se peca um pouquinho no suporte no pós-venda para o cliente. E eu sempre escutei esses pontos positivos da Lotice, mas nunca tinha trabalhado ali os produtos da construtora. E, enfim, entrei num site de busca ali de empresas, contatos comerciais, e consegui o contato direto da construtora. Na época foi a Leonora, uma amiga que me acompanha até hoje também, que eu tenho um carinho muito grande, que trabalhava diretamente na construtora, que era gerente de vendas das imobiliárias externas na época. Então ela me deu todo um treinamento, me deu todo um suporte. Enfim, ali eu comecei a entender melhor o processo da construtora, principalmente ali em relação a cuidados com acabamento, transparência nas negociações. E isso me lembrava muito o que eu tinha na imobiliária. Então, acho que também um ponto que me chamou a atenção e me levou a trabalhar, estreitar essa parceria com a construtora Lotice, foi a proximidade da rotina de trabalho, do tratamento com as pessoas, da transparência que eu tinha na imobiliária. Então, isso eu encontrei ali também. Então, fui muito bem recebido. E, assim, falando em produto, em questão de qualidade, ali eu fico muito tranquilo também em oferecer qualquer produto da Lotícia, porque eu sei o que vai ser entregue, eu sei que o cliente ele vai ter um suporte no pós-venda, que a negociação é muito bem organizada, é feita de forma transparente, o cliente sabe do início ao fim o que ele vai pagar com todas as correções. Então eu faço questão disto, e ali o pessoal também tem essa rotina. A gente tem, não vou citar nomes porque eu estaria sendo injusto, né? Mas todos me receberam muito bem e a gente trabalhou muito bem em conjunto. Então, assim, é uma empresa onde eu me sinto em casa. Então, eu me sinto bem. E ali eu sei que, pensando no cliente, né? O cliente ele está comprando um imóvel de qualidade, ele vai ter um suporte no pós-venda, ele vai ter um valor agregado no seu imóvel maior na hora que ele pensar em vender. Então, assim, eu fico muito tranquilo em trabalhar ali os produtos da construtora, porque eu sei que o cliente está fazendo um bom negócio. Sim, porque o que que acontece? Eu sempre comento sobre isso, que quando a gente une o nosso nome, a idoneidade, a reputação da construtora, do imóvel que a gente está trabalhando, ele está diretamente ligada à nossa reputação, à nossa idoneidade, à nossa ética. Então, isso é algo extremamente importante. Se a gente começa a trabalhar com empresas que não cumprem o que combinam, que não trazem clareza para o cliente, isso reflete diretamente. Até teve uma live que o pessoal comentou e tu estava assistindo, Rafael, porque eu me lembro que o teu comentário foi como o meu, que a gente comentou até onde iria a responsabilidade do corretor quando vendia um imóvel na planta e se ele era responsável pelo atraso. Sim. E aí a gente trouxe que ele não era responsável, mas que o correto era que o corretor continuasse com o cliente, dando todo o suporte, apoiando e resolvendo se houvesse algum problema. Então, a partir do momento que a gente
atua com uma construtora, com um imóvel que trará problemas, a gente estará junto com esse problema e isso reflete bastante na nossa reputação. Então, é essencial essa questão de pesquisar, de não ir trabalhar com qualquer empresa. Isso é muito importante. Eu sempre comento, quem está iniciando no mercado, principalmente, tem que se preocupar muito com isso, porque não adianta. A partir do momento que tu liga o teu nome a alguém que não é idôneo, que não é correto, isso vai refletir na tua reputação. Ah, com certeza. Isso faz todo sentido e a questão de transparência eu acho que é bem importante, porque problemas acontecem, né? Cada negociação tem a sua particularidade, então a gente também não depende só do nosso trabalho, depende, tipo, da parte bancária, parte construtora, se for imóvel pronto ou usado, a gente depende de engenharia. Então, assim, são muitos poréns e o cliente está muito exposto, está muito vulnerável naquele momento, porque são muitas informações num curto período de tempo. Então, como eu disse, problemas podem acontecer e o corretor ele tem que estar acompanhando todo o processo, ele tem que estar junto com o cliente. Eu acompanho até as assinaturas caixa, que às vezes nem se faz necessário que o corretor acompanhe, mas eu faço questão, porque é bem como eu comentei, o cliente ele recebe muita informação em um período muito curto de tempo, independentemente se é imóvel em construção, imóvel novo ou se é imóvel usado. Então, o corretor ele tem que acompanhar, tem que estar presente, e no pós-venda, Nara, eu acho que é fundamental, porque o relacionamento ele não acaba na assinatura de compra, na assinatura de contrato de financiamento, de escritura, enfim. Eu acho que na verdade, não. Eu tento manter esse relacionamento com os clientes, independente do prazo que ele adquiriu o imóvel, porque, assim, dúvidas vão surgindo, dúvidas sobre amortização, sobre assistência técnica, garantias. Então, assim, esse contato com os clientes eu acho muito importante. Não abro mão disso, porque isso também me gera mais negócios, mais indicações. E o cliente também, ele se sente mais seguro, tendo esse acompanhamento, porque imóvel é um mega investimento, é maravilhoso, mas aquilo que eu comentei, tem que se tomar alguns cuidados que a médio e longo prazo fazem a diferença. Então, esse suporte do corretor, mesmo nas horas em que ocorrem problemas, é fundamental. E o corretor ele tem mais acesso à informação, tem mais recursos para auxiliar o cliente diretamente, até mesmo intervindo junto ao banco, fazendo correções em relação à documentação, acionando assistência técnica, recorrendo a garantias. Então, esse suporte eu não abro mão, eu acho fundamental. Sim, ele é maravilhoso para o nosso cliente, esse pós-venda, e ele é também maravilhoso para nós, porque é onde a gente consegue fidelizar o cliente. A gente não fideliza o cliente durante o compra e venda somente. A gente fideliza com muito mais eficácia após a venda, porque daí o cliente vê que a gente realmente se importa. Então, as indicações da fidelização, o cliente não nos esquecer, está muito ligado. Eu sempre comento, quanto mais, infelizmente, quanto mais problemático for o negócio e o pós-venda, mais o cliente poderá se vincular com nós. Então, daí pode ser uma coisa negativa ou positiva para o nosso relacionamento com o cliente. Quando a gente não se esconde de nada, não importa o problema que aconteça, e também não importa o tempo que passe, a gente se coloca ali disponível para tentar ajudar, eu considero um diferencial muito grande. E, Rafael, sabe o que eu queria que tu trouxesse para nós? Algo que eu sinto que os corretores estão sempre em busca, que é captação de negócios, captação de clientes. Eu queria muito que tu me contasse um pouquinho e desse sugestões para captação, tanto para lançamentos quanto para imóveis usados, já que eu entendo que hoje tu está atuando nas duas frentes. Sim, claro. Na realidade, em relação aos imóveis usados, eu acho que hoje eu posso trabalhar os imóveis prontos, imóveis usados, mas que sejam de revenda da construtora. Enfim, quando a gente estreitou a nossa parceria, ficou combinado esse ponto. Eu só posso trabalhar imóveis de revenda da construtora. Mas, enfim, o processo é o mesmo, até mesmo para captação, né? O que eu acho fundamental ali na captação de clientes é tu trabalhar, eu acho que o primeiro passo é tu trabalhar dentro do valor de mercado. Eu acho que já parte do valor. E em relação a
questão de captação de clientes, digamos, pro usado. Eu acho que tu tem que trabalhar bem as fotos, eu acho que é fundamental, não adianta não agendar com o proprietário, não pedir para ele organizar o imóvel, enfim, para deixar uma estética bacana, tudo organizadinho, bonito, né? Porque hoje em dia a questão dos anúncios ela é fundamental, né? Os anúncios patrocinados, enfim, então as fotos, os vídeos têm que estar bons para se ter um alcance maior em relação ao público, né? E é aquilo que eu comentei, né? Às vezes não adianta tu só captar cliente através dos anúncios, tem que ter esse contato, conversar, expor as opções, passar os diferenciais. Eu sempre tento já fazer os agendamentos das visitas para o cliente ir conhecer o imóvel, por mais que não seja, digamos, a primeira opção dele. Mas, assim, as visitas são mais trabalhosas, mas é onde o cliente consegue ver os pontos positivos, pontos negativos e começa a analisar mais opções do que ele pensou lá inicialmente. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. E os imóveis, nos imóveis prontos, nos imóveis usados, a questão da captação também, eu acho que eu bato muito, converso muito com os vendedores, verificar no seu círculo pessoal ali se não tem algum amigo procurando imóvel, alguém que já daqui a pouco visitou, já conhece o imóvel dele que está à venda hoje. Enfim, geralmente tem um amigo, um conhecido, um familiar que tem interesse. E aí acabam surgindo, né, várias oportunidades de negócio. Eu acho que isso, às vezes, na rotina do dia a dia, a gente acaba não fazendo com muita frequência, mas sempre vale a pena reforçar com os vendedores ali para eles também verificarem opções de clientes interessados, né? Eu acho que é bem válido. Sim, E já na também área... eles também se colocar bem à disposição, contar o que tu vai fazer pelo negócio, Isso, caso ele capte e tenha o comprador, por que vale a pena ele seguir com o corretor e não sim. fechar diretamente, eu acho que é bem importante também. E, Rafael, em relação, tu falou um pouquinho ali sobre o anúncio, sobre patrocinados. Conta um pouquinho aqui, dá algumas dicas, dá algumas sugestões, porque eu sei que tu é muito bom nisso aí. Perfeito. Gente, eu não sei se vocês estão me vendo bem, mas agora ficou tela preta inteira aqui. Tá um pouquinho estranho porque eu estou falando com uma tela preta. Então, não reparem. Mas eu acho que deve, não sei, até se o Para pessoal nós puder tá responder nos maravilhoso. comentários. Para nós tá tudo certo. Eu estou te vendo, o pessoal várias vezes comentou aqui que está nos vendo. Tá, Qual a explicação para isso? Eu não sei. A Bruna está comentando aqui, ó, estamos vendo. O que tá, está perfeito. acontecendo? Não sabemos. Não, tranquilo. Tinha que acontecer comigo, né? Mas Pois vamos lá. então, mas é alguma coisa do Insta, provavelmente, porque não tem como. A gente nem que quisesse não conseguiria deixar a tela preta para um ou para outro. Sim, sim. Não, e essa questão dos anúncios, Nara, principalmente hoje, independente do nicho, se é imóvel usado, imóvel em construção, ela é muito importante. E eu noto que hoje tem muita propaganda em relação a gerenciamento de tráfego, captação de clientes, mas eu noto que, de maneira geral, até conversando com outros colegas de outras consultoras, de outras imobiliárias, falta aquele, como é que eu posso dizer, aquele carinho a, tipo, receber o contato, por mais que daqui a pouco o cliente informe que não tem uma renda muito alta no momento, eu acho que, de maneira geral, o pessoal descarta esse contato. Eu já tento ir para o caminho contrário. Então, até fica uma sugestão. Às vezes é um pouquinho mais trabalhoso, mas assim, por mais que o cliente te informe inicialmente uma renda menor, ele tem daqui a pouco um familiar, tem um amigo, um companheiro, companheira, que pode agregar renda e permitir a aquisição aí do imóvel. Então, essa questão do tráfego hoje em dia se investe muito, então é necessário investir para ter captação. Não tem muito como a gente fugir disso. Mas eu acho que assim, vale a pena reforçar, trabalhar muito o que se tem em carteira hoje. Tipo, trabalhar o cliente que já foi captado, que entrou em contato, que já conversou com o corretor, porque ali tem oportunidades de negócio, tem clientes que estão buscando a compra, mas que no momento X não tinha renda suficiente ou não tinha valores de entrada suficiente para Valor de adquirir. entrada, valor para as despesas, acontece muito Sim, isso, né? Do cliente ele estar ali naquele primeiro contato muito ainda despreparado. E eu acho bem importante que daí o corretor saiba o que e como orientar esse cliente,
já verificando, se ele poderia pagar uma prestação, vou dar aqui um exemplo, de R$ 2.000, mas ele ainda não tem valor de entrada, não tem valor para as despesas, não vai alcançar subsídio que cubra isso, então já orienta ele que ele faça de conta todos os meses que está pagando e que vá guardando, que ele também, já essa questão que tu deu de buscar se ele tem alguma pessoa que possa participar, desde que ele tenha condição de pagar a parcela, de participar junto no financiamento, dar todas as opções para que o cliente consiga ir analisando, e às vezes não é imediato, inclusive porque a jornada de compra, em média, dura 13 meses, desde que a pessoa decide que quer comprar, então é um longo tempo, mas aí tu vai construindo uma carteira de clientes, que é a forma que tu tem de ter vendas todos os meses, de ir potencializando isso. Se tu vai tratando o cliente como descartável, isso é bem difícil. E outra coisa, o que eu percebo? Coloca um super empenho, investe, capta o lead. E aí, na primeira conversa ali, já descarta, já não dá atenção, porque não deu certo para aquele imóvel ou não está no momento de compra. E eu acho que todos eles, como tu falou, devem ser trabalhados pensando em várias situações. Nele como comprador futuro, se não puder ser naquele momento, e também ele como a pessoa que poderá te indicar, porque a partir do momento que tu dá um ótimo atendimento para alguém que não está no momento de compra, ele vai te recomendar. Ele vai, com certeza. Se ele tiver qualquer outra pessoa que esteja no momento de compra ou não, mas que esteja precisando de um corretor, ele vai recomendar, porque ele vai pensar isso. Se o corretor me deu toda essa atenção, me ajudou nesse momento, como ele vai me ajudar melhor ainda, ou ajudar melhor ainda quem ele indicar, ou ele quando ele chegar no momento de compra. Até me perdi aqui. Mas então, eu tô preocupada que tu tá vendo só a tela preta. Sim, tá um pouco estranho, por isso que às vezes eu me atrapalho aqui, mas tá, agora eu tô mais tranquilo. Uma solução. E, Rafael, se eu fosse dar uma única dica para quem está fazendo o gerenciamento dos seus anúncios, que a pessoa não tenha um gestor de tráfego, que eu acho que é o ideal, e não tem condições de contratar. Então, se eu for dar uma única sugestão para essa pessoa, eu daria que ele focasse, eu não quero fazer nada, eu não tenho uma persona para esse imóvel, eu quero fazer algo bem simples, então cuida ali a questão da idade e da localização. Isso aí. Já restringe bastante, porque eu vejo muito anúncio, está anunciando um imóvel na cidade de Canoas para todo o Brasil, para a idade de 18 a 65. Daí fica muito amplo esse público. Então, o ideal é fazer algo bem filtrado, mas pelo menos isso eu acho que é o básico do básico. E aí eu queria saber qual é as outras recomendações que tu traria aqui para quem está fazendo, iniciando e fazendo esses anúncios sem um gestor de tráfego. Perfeito. O que eu trabalho hoje, eu acho que pode servir como referência para o pessoal. Eu tento focar na qualidade dos vídeos. Eu acho que é o primeiro ponto ali, a qualidade das mídias, independente se pegar uma imagem limpa, um vídeo limpo que mostra um ambiente amplo, que pegue todos os ângulos. E quando for ali para realmente montar o anúncio no gerenciador de anúncios, é bem como tu comentou. Restringir um pouco o público, principalmente essa área aí de divulgação, que o Facebook, o Instagram, por mais o Google também, por mais que tu restringe às vezes a área, ele acaba abrindo um pouco mais o raio e acontece de captar lead de outras regiões. Acontece independente do raio que tu coloque. Mas assim, tu tem que trabalhar num raio de divulgação, digamos, dentro ou próximo da área ali do empreendimento que tu tem como foco no anúncio, né? E também colocar a questão da idade na área, até um pouco relativo, mas eu trabalho hoje em média de 20 a 48 anos. Trabalho mais ou menos nessa faixa etária e dá resultado. O que eu faço, seguindo aquilo que eu comentei? Trabalho muito com a captação pelo WhatsApp, tá? Eu acho que é um atendimento mais personalizado. O cliente clica ali, eu já recebo a mensagem, sempre tento responder o mais rápido possível e direcionado para um empreendimento, né? Então já tem algumas informações iniciais, eu já entro em contato, já tento verificar ali o que ele precisa, se ele já definiu um valor para compra, porque na grande maioria dos casos os clientes não têm um valor de compra definido. Ele tem um interesse, mas ele ainda não definiu, não sabe como funciona a parte de financiamento. Então, por isso,
que eu reforço. A gente tem que ter um volume de captação através dos anúncios, mas tu tem que ter um contato, como tu comentou, a médio e longo prazo com o cliente para tentar entender as necessidades, auxiliá-lo em relação ao perfil financeiro, porque a compra ela exige isso, né? Ela exige um planejamento, até mesmo em relação ao comprometimento de renda. E o corretor, ele tem que dar esse suporte. Olha, daqui a pouco tu segura um pouco o cartão de crédito, tu tenta quitar as dívidas que tu tem atualmente, para não gerar impacto ali na tua análise de crédito futura. Então, o atendimento ele já começa ali desde a primeira conversa, com orientações, e entendendo melhor ali o perfil do cliente, aí sim eu começo a passar as opções de empreendimentos e entrar realmente com foco nos residenciais. Mas assim, eu sempre tento fazer essa sondagem primeiramente, até para auxiliar o cliente, né? E em relação à estratégia de anúncio... Uma consultoria Isso, identificando qual é a condição daquele cliente e também o que é confortável para ele sim. em relação ao que ele está buscando, fazer um paralelo do que ele da condição com o que ele busca que fique confortável, porque o cliente tem muita tendência do sonho ser um pouquinho maior que o bolso. Geralmente. Eu era assim? Todos são assim, né? Sim, sim. Até às vezes a falta de informação. Tem muitos clientes super informados, mas tem muitos clientes que ainda não têm a informação. Aqui a Patriciara Frazão, dicas de milhões. Gente, deixa eu achar aqui. Obrigado. Vocês foram enviando dúvidas. Enquanto isso, sabe o que eu quero que tu fale, Rafael? O teu Instagram. Dá para o pessoal ver ali clicando, mas eu quero que tu fale até para o pessoal ir lá e ver as tuas fotos, os teus vídeos, que já vai servir de inspiração para eles. Perfeito, é @rafael.corretor, é o Instagram, né? E eu também tenho um site com resumo ali dos empreendimentos da construtora Lotice, que é www.rafaelgodoy.com.br. Tá bem bacana, é um layout bem limpo ali. Isso ajuda bastante também, Nara. É mais trabalhoso. Na realidade, o site eu mesmo que configurei, que fiz ele, né? Mas o que eu faço? É outra estratégia também linkada ao gerenciador de anúncios, aos anúncios patrocinados. Eu monto campanhas de WhatsApp e também monto campanhas de tráfego direcionadas para o site. Então, ali eu tento melhorar o máximo possível a questão das fotos, dos vídeos, das informações, porque o cliente, às vezes, ele vai, digamos, ele entra em contato através de um anúncio de um imóvel em específico, mas ele vai entrar lá no site e vai ver, poxa, aqui tem mais opções, olha, esse aqui me atende melhor, esse está mais próximo da localização que eu procuro, então isso é bem positivo também, mas assim, é um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena. Deixa eu te dizer, o Cadu fez um comentário aqui, quanto mais transparência e responsabilidade, mais negócios serão realizados. A Patriciara fez a seguinte pergunta. Este programa do governo, Nara, do Minha Morada, o que você acha? Sabe, Rafael? Fiquei em dúvida agora no nome, Nara, para falar a Pois verdade. Minha morada... então, nos fala melhor, Patriciara, do que tu fala sobre o Minha Morada. Eu não identifiquei o que é. E aí tem outra pergunta não, foi o Cadu ou foi a Patriciara? Me perdi aqui. Acho que foi a Patriciara, né, da pergunta. E tem outra dela, que é sobre o Procotista. O que acha deste modelo de financiamento? Minha opinião, eu acho excelente. Porque ele permite ali, ele dá mais margem para o cliente em relação à compra do imóvel. Ele pode comprar o imóvel de valor agregado maior com uma taxa de juros bem acessível. Então, é bem positivo. Sim, eu sempre comento a mesma coisa, né, gente? O único defeito para mim do Procotista é nos períodos que ele não tem a verba. Sim, Tirando é bem isso, ele é problemático. maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque imagina, ele vai para imóvel até 1.500.000. Só que o que acontece é que a gente pode analisar que hoje o Minha Casa Minha Vida, com o limite de até 350 mil para renda de 4.400 e um centavo até 8 mil, ele também ali contempla aqueles clientes que não são optantes do FGTS.
Sim. Então, a gente ficou com ali uma fatia de soluções muito boas. Não, isso abriu a possibilidade para várias negociações que antes eram travadas, né? Em Sim, função dos limites de crédito, das modalidades. Então, agora, nos últimos 2, 3 meses, a gente teve um boom muito grande nas vendas, né? Em função dessas alterações dos limites. Facilitou bastante. aqui a Márcia fez um comentário. Tem um cliente que alugou comigo e no final ele desejou comprar. Olhei, mas não dava renda. Aí, domingo, eles compraram um imóvel na planta porque a renda do casal mudou. Então, isso aí, Márcia, exatamente. É o momento, é a gente seguir com o cliente, dando acompanhamento, mandando informações sobre o mercado, sobre as mudanças. A gente teve aqui um volume muito grande de captação de negócios, apenas enviando a informação para os clientes das alterações que tiveram no Minha Casa Minha Vida. Isso Aí aí. vários clientes que não se enquadravam, se enquadraram, e outros que não tinham nada a ver, não se enquadravam, mas foi uma forma do cliente vir conversar novamente e a gente achar outras soluções para eles. Aqui a Gleice comentou, estou amando. Ó, Ah, que bom que tá aqui. gostando. Conhece, Rafael? Não, para falar a verdade, não. Aqui a Patriciara. E quando o cliente quer que a entrada dê 0? Aí a gente tem algumas opções de ajustes, né? No imóvel pronto, se a gente trabalhar com o valor do imóvel abaixo, um pouco abaixo do valor de mercado, tem como ajustar em relação, jogando com a avaliação. A mesma situação ocorre também nos imóveis de lançamento, imóveis em construção. Eu vou pegar o exemplo da Lotice novamente. Em função do padrão construtivo, das boas localizações, a gente sempre tem uma avaliação superior, avaliação da engenharia, né? Superior ao valor de venda. Então, dependendo do perfil do cliente, da renda bruta comprovada, ele compra sem entrada, porque as avaliações são muito superiores ao valor de venda. Tem a possibilidade também, dependendo do empreendimento, do residencial, que o cliente parcele a sua entrada diretamente com a construtora. Então, isso gera um financiamento de 100% do valor do imóvel. Financia 80% junto ao agente financeiro e os outros 20% podem ser financiados aí diretamente com a construtora. E também os imóveis em construção geralmente tem um bônus para ajudar o cliente a fazer os pagamentos com ITBI, registro de imóveis. Então, assim, a negociação ela tem um leque bem grande de ajustes, acaba facilitando bastante aí, principalmente quando é aquisição de primeiro imóvel. Quando está entrando também uma dação, daí ele pode incluir até a despesa lá no financiamento. Às vezes, a dação que está entrando, geralmente, supera 25% do valor do compra e venda. Sim. Geralmente. E aí é possível o cliente financiar lá na cota de 80% ou menos as despesas. Essa opção de parcelamento da diferença é possível também com proprietários de imóveis usados. Eu tive negócios que o proprietário parcelou 25% para que ele recebesse 75% e 5% fosse usado para as despesas. Ou seja, o cliente deu 0 de entrada. Então, tudo Sim. é possível desde que monte uma negociação. Por isso que é muito importante que o corretor ele escute o seu cliente. Escute, entenda e verifique. Porque nisso tudo, o fundamental é que o cliente tenha potencial para pagar. Se ele for parcelar entrada e ainda financiar, ele tem que ter o potencial e as garantias para ficar seguro para todos. Aqui a Patriciara falando sobre... Aqui no Nordeste, o governo dá 20 mil de subsídio para usar na entrada. Isto, o Nova Morada. O subsídio hoje dá para chegar até 55 mil. Isso. Isso. E aí a gente chama aqui um pouco o novo Minha Casa Minha Vida. Talvez. Isso mesmo. Ou pode ser algum tipo de incentivo que seja ali aqueles do faixa 1 diretamente com a prefeitura. Para quem Porto Alegre não está com um programa entrada, assim, né? Entendeu? A Patriciara falou que é para quem não tem a entrada. Eu não conheço essa modalidade. Patriciara, agora você é minha aluna, por favor, me conta tudo isso aí que é muito importante, muito interessante. Essa modalidade eu desconheço também, para falar a verdade.
Às vezes tem alguns projetos que são específicos daquela localização. Sim. Mas essa questão de ajuste aí na negociação, principalmente na compra do imóvel novo, Nara, ela está muito facilitada, porque os limites ali do programa Minha Casa Minha Vida, eles tiveram um aumento considerável, principalmente agora na cidade de Canoas, né? Então, o cliente, ele ganhou poder de compra. Então, assim, pode compor renda com outra pessoa, pode utilizar o FGTS como entrada, pode parcelar a entrada diretamente com a construtora ou até mesmo financiar 100% do valor do imóvel. Então, acho que sempre vale a pena dar aquele primeiro passo, principalmente quem paga aluguel hoje. Sempre pensa, olha, eu tenho meu aluguel hoje e eu vou assumir mais uma parcela de financiamento. Geralmente eu atendo muitos clientes com esse perfil que tem imóvel locado, né? Então, assim, vale a pena agendar uma visita, ir lá, conhecer, montar uma negociação, uma simulação inicial, perdão, ver as opções, porque às vezes, dependendo do ajuste, dá para conciliar a questão do valor do aluguel com os valores de pagamento no imóvel que a pessoa está adquirindo, imóvel novo, imóvel pronto também. Então, assim, tudo é questão de conversa, questão de ajuste, entender o processo e verificar as possibilidades. Não dá para descartar nenhuma hipótese inicialmente. Então, Sim, assim, por isso que a conversa, esse contato é muito importante. exato. A Price também ajuda muito aquele Bastante. cliente que não tem entrada e precisa parcelar paralelo. Essa questão de dar um bônus ou dar como desconto a parte da entrada e poder financiar os 100%. Então, é um leque de opção que tem que analisar todos os cenários. E isso também, eu sempre falo, é o perfil de cada cliente. Não existe algo que é sempre igual para todos. Pelo contrário, é sempre diferente. Sim. E lembrei de um detalhe agora que também tu colocou no curso ali, eu acho bem importante, já veio também com essa rotina lá do tempo da Realiza, que é a questão de se encaminhar análise de crédito, principalmente no imóvel pronto, no imóvel usado, antes de ter o imóvel definido. Isso ajuda bastante até para o direcionamento do cliente para cada tipo de imóvel, para tentar uma proposta, melhorar a condição. Então, análise de crédito antecipada é bem simples de ser feita, na realidade, facilita muito aí na questão da pesquisa, da negociação. Então, assim, isso é bem positivo ressaltar, porque o cliente tem essa possibilidade. Então, se ele tem, ele está com o nome ok, não tem restrições, eu acho válido sempre encaminhar a análise de crédito e depois direcionar para as melhores opções. Eu sempre comento, quando a gente faz a análise de crédito do cliente comprador, ele de um cliente que precisa do financiamento, que é hoje a maioria dos negócios, ele deixa de ser um cliente que precisa de financiamento e passa a ser um cliente à vista. Sim, Porque a forma como o vendedor vai receber o valor é muito próxima do à vista. Por ter que esperar o contrato ser registrado, é muito fácil, muito pouca a diferença para realizar uma venda. Então, e outra coisa, evita a frustração de um crédito condicionado ou até negado e evita a frustração também da construtora ou do próprio proprietário, quando é uma pessoa física, de estar com a perspectiva de um negócio que não vai acontecer por uma negativa de crédito. E para o corretor também agiliza o processo, as etapas, porque a visita, eu sempre comento, a visita ela não é algo que a gente liga aqui, ok, estou indo lá. Não, ela tem que ser planejada, tem que ser agendada, tem que ser algo que o corretor, para o corretor, demanda bastante tempo, dedicação, a não ser que vá fazer de qualquer forma, que a gente tem cada história assustadora. sim. Mas para fazer bem feito, demanda. Então, é muito melhor para todos que o crédito primeiro aprove o crédito, faça análise de crédito. Com certeza concordo. E essa questão das visitas, ela é bem delicada, né? Porque, bem como tu comentou, demanda tempo. Se tu vai atender o cliente de uma forma correta, se tu exige uma preparação, tu tem que dar atenção naquele momento para aquele cliente. Então, eu sempre tento agendar, digamos, um cliente na parte da manhã e um na tarde, porque às vezes a gente passa um turno inteiro, digamos, vendo as opções, montando as simulações juntos. E esse primeiro contato com o cliente, geralmente através de WhatsApp, eu acho bem importante entender, pelo menos ter uma prévia ali das necessidades de cada cliente
E já nas visitas, por isso que exige a questão da preparação, o bom é sempre ter um agendamento ali com a maior antecedência possível, porque eu separo os materiais, eu já tenho uma simulação inicial para passar para o cliente, dentro do foco inicial dele, claro. E eu também monto ali, Nara, é um pouco trabalhoso, uma tabela no Excel, mas eu acho que ajuda muito o cliente na hora da definição. Uma tabela bem manual no Excel, onde tem valor do imóvel, valor de avaliação, gastos com escritura, valores que ele vai ter de pagamento inicial, parcelamento da entrada, até uma prévia dos juros referente ao período de obras, eu calculo nessa tabela e levo impresso para o cliente. Olha, tu vai ter isso, isso e isso de comprometimento de renda no final de cada mês com a aquisição do imóvel, com essa data aproximada. E vou ser bem honesto, isso já fez com que eu perdesse negócios, mas assim, todos os meus clientes que compram, que decidem evoluir a questão da compra do imóvel, eles compram com segurança. E depois eles acabam, tipo, olha, realmente valeu a pena ter aquele susto inicial, que não deixa de ser um susto, às vezes, quando tu calcula principalmente o seguro-obra lá próximo da entrega das chaves. Então, se o cliente consegue pagar naquela região ali da planilha, o seguro-obra, os juros referentes ao período de obras com valor mais elevado, e ele consegue pagar o valor da entrada que ele tem junto à construtora, se aquele comprometimento de renda naquele momento está tranquilo no orçamento hoje, ele pode comprar sem medo algum, porque ele não vai ter problemas financeiros lá na frente. Então, ele já tem essa programação, eu já calculo, inclusive, até a correção, a taxa de juros que é acrescida no parcelamento da entrada junto à construtora. Então, realmente, ali tem tudo, ele sabe do início ao fim o que ele vai pagar para não ter nenhum tipo de surpresa. Para ser uma compra segura. Isso é muito importante e vale muito a pena. Eu acho que é muito melhor perder ou deixar, não é perder, é deixar de fazer aquele negócio por conta da clareza do que fazer um negócio e depois lá na frente ter problemas. Eu acho que isso é muito importante, essa clareza é essencial. Eu, no caso, uso, até tem essas planilhas lá no curso, tem vários tipos de planilhas para a gente enviar para o cliente, até comparativos de simulação. Tu tem as tuas, mas dá uma olhadinha nas que a gente tem por lá, Rafael. Só que eu uso tudo sem imprimir. Eu envio desde as negativas, quando eu faço análise de risco, tudo eu envio para as partes por e-mail ou por WhatsApp. Isso é ótimo. Eu prefiro, que daí também fica formalizado, que eu enviei, e economiza ali de gerar um papel. Eu aqui já dando uma sugestão. Mas é uma folhinha só, não tem muito desperdício. Então tá certo. E mesmo assim, recomendo que tu envie igual pelo WhatsApp, que daí depois a pessoa pode dizer que não recebeu. Gente, eu gosto muito de formalizar tudo por e-mail, por WhatsApp, porque daí às vezes surge uma dúvida. Não me informou tal coisa, eu vou lá na conversa. Não, informei sim, está aqui. Eu sou a fanática por isso. Não, Gente, eu faço isso também. Dúvida, senão eu vou liberar o Rafael, porque olha só, eu sempre combino 1 hora com meus convidados e não consigo cumprir. Agora que eu tô ficando mais tranquilo. Ai, que bom, mas continua tudo preto aí pra ti? Continua, tá um pouquinho estranho porque eu só visualizo tela preta. Bem, para te assistir a live, então, vai ser agora quando eu vou publicar ela e vou compartilhar contigo. Aquela primeira parte lá, eu acredito que ficou salva no perfil, mas eu não vou conseguir compartilhar contigo. Mas essa parte aqui, que é a mais ampla, eu vou conseguir compartilhar. Tranquilo. Só ressaltando um ponto, Nara, essa questão da transparência nas negociações, essa planilha mesmo que eu monto, outro ponto positivo da notícia ali que me chamou a atenção e me levou a estreitar essa parceria foi a questão das assinaturas de contrato. Eu acho que vale a pena ressaltar muito esse detalhe, porque tudo que eu passo para o cliente nas visitas, nos atendimentos, no fluxo de pagamentos, é tudo revisado na assinatura com a construtora. Lá quem nos atende, o EEB, que é gerente comercial, o Adriele, revisam todo o contrato, cláusula por cláusula. Então, assim, é uma compra muito segura. É aquilo que eu falei, o cliente ele sabe exatamente o que ele vai pagar do início ao fim. Tanto é que as referências ali no pós-venda são muito boas, porque tem essa clareza, tem esse suporte. E aquilo que eu comentei lá no início, o cliente ele está até um pouco vulnerável, porque é muita informação num curto período de tempo. Então, quanto mais revisado for, melhor. Então, acho que se torna uma compra segura e passa mais credibilidade para o cliente, né? Com certeza, porque eu acho que o grande detalhe dos imóveis em lançamento
e na planta é essa clareza sobre a questão dos juros durante a obra que ele vai pagar, sobre não amortizar nada ali no saldo devedor, hoje sobre até o risco dele pagar durante os juros de obra até um pouquinho mais do que a primeira parcela que ele vai pagar por conta da TR. Espero que agora isso seja equilibrado, mas é uma possibilidade. Sobre a correção, sobre a previsão de valor quando ele for contratar, se vai mudar, se não vai mudar, o que acontece se atrasar a assinatura do contrato, até para ele mesmo não ficar prorrogando essa assinatura, ele tem que ter a noção de que ele terá custo e aumento no preço se ele atrasar a assinatura. Então, tem várias coisas que às vezes acontecem negativas com o cliente comprador. Eu já vi muitas situações por ele não saber, por ele não ter a informação com clareza. Então, isso aí, Rafael, é um gigante diferencial teu. E eu já me lembro, tu sempre trabalhou dessa forma. E a gente aqui sempre também tenta trazer essa super clareza. Chega a ser aquela coisa de ser chata. Sim. Tanto que explica e mostra. Não, mas tu entendeu que isso aqui vai te acontecer, porque é uma situação, é como a price. Eu faço uma grande questão que o cliente entenda que no início ele vai pagar só juros, que o seguro é crescente, que embora a parcela tenha tendência fixa, o seguro é crescente, que se a ATR tiver aumento ou, dependendo do indexador que ele escolhe, poderá sim aumentar a parcela. Então, essas clarezas é o que nos garantem clientes fidelizados. Isso mesmo, e tu tocou num ponto bem importante, que é a questão da variação da TR sobre os juros referente ao período de obras. Aliás, sobre a correção da TR sobre os juros referente ao período de obras. Que eu vejo, de modo geral, que o pessoal acaba não comentando, mas como tu paga os juros durante o período de construção, tem a incidência da TR. Por mais que seja uma correção mínima, muito baixa, ela é calculada em cima do saldo devedor. E nos juros, como tu não amortiza, tu sente mais o impacto da TR. Então, até acompanho junto com os clientes que compraram essa variação, essa diferença aí que acaba gerando nas parcelas, né? E é bem importante, Nara, tipo, quem estiver assistindo ou quem vai assistir a live, ter um pouco de atenção nessa correção da TR durante os juros referente ao período de obras. Dá uma diferença importante e tem que informar, sempre deixar claro isso para o cliente, porque sempre se passa não, de maneira geral se passa aquela ideia que os juros referente ao período de obras não vai ultrapassar o valor da parcela. E isso não procede, porque tem a variação da TR, enfim, do indexador do financiamento, e não é o caso aqui na notícia, que não se atrasa obras de forma alguma, mas se a construtora daqui a pouco atrasou um pouco a entrega do empreendimento, vai ultrapassar o valor da parcela do financiamento contratada. Então, sempre é bom que o corretor, que o cliente fique atento a esse detalhe, porque aquilo que eu falei, nesse período em que o imóvel está sendo finalizado, é onde se tem um seguro de obras mais elevado, um juros referente ao período de obras mais elevado, e se o cliente tem parcelamento da entrada com a construtora, eles vão se sobrepor. E isso, se não for bem explicado, bem planejado no orçamento do cliente, pode gerar problema. Sim, principalmente aquele cliente que está ainda junto com tudo isso pagando aluguel. Então, ele tem que estar Também. bem claro para ele, olha, vai ter um momento que tu vai pagar, se for o cenário, né? A parcela da construtora, a prestação igual ou maior a que tu vai contratar, porque o que acontece? Como o saldo devedor, ele tem que se manter fixo, o juro que entra lá na parcela é do saldo total. Quando ele é só sobre a parcela, depois que terminou a obra, ele não tem esse impacto tão forte. Então, isso o cliente tem que saber e entender, porque quando o cliente está informado, prevenido, fica tudo mais simples. Ele pode até se assustar, mas aí vem conversar e tu explica. Olha só, mas olha, eu te expliquei, no teu caso, né, tá aqui a planilha, eu te mostrei, o cliente já, opa, eu já sabia isso e já estava ciente de que isso poderia acontecer. Então, mesmo que ele tome um susto, não se compara ao susto de quando ele não tem essa informação. Ah, com certeza. Isso é bem importante, por mais que tu gere um impacto, às vezes até negativo, quando tu apresenta aquela condição, aquelas variações que podem ocorrer. Eu acho sempre positivo ter clareza, preparar o cliente para essas possíveis oscilações em relação aos valores. Não são valores altos, tá, pessoal?
mas aquele cliente que daqui a pouco, como a Nara comentou, tem um aluguel, tem um parcelamento da entrada junto à construtora, se for imóvel em construção, ele está numa situação mais delicada em relação ao comprometimento de renda. E qualquer variação para mais, a gente sabe que faz a diferença, né? Então, é por isso que eu me coloco no lugar do cliente. Bah, isso para mim faria diferença. Então, por que que eu vou fazer diferente para o cliente? Então, é a questão da empatia também, né? Eu acho que isso pesa muito aí nessa clareza de informações. Sim, é o que eu comentei até hoje no nosso grupo lá do WhatsApp. Eu comentei sobre isso, a importância da paz para cliente comprador, para cliente vendedor e para nós corretores. Essa paz, ela é fundamental. Não tem comissão que pague a gente perder a nossa paz ou tirar a Sim. paz de alguém, né, gente? Então, aqui a Márcia comentou, muitos não falam, vejo muito, alguns nem sabem. Você vai ter um valor de venda alta porque não fala da taxa. Não entendi muito bem, mas a Márcia trouxe um comentário aqui, isso, sobre alguns colegas não falarem sobre isso. Gente, é muito importante, é muito importante. É a empatia, se coloca no lugar do cliente. Imagina, tu contrata algo e tu não ter a informação clara de como vai evoluir, qual vai ser o cenário. Deixa eu ver aqui se entrou alguma pergunta aqui, não? Gente, mais alguma pergunta? Dole 1, Dole 2, Dole 3. Eu nem para mim as perguntas aparecem. Não sei se é normal, mas enfim, tô com tela preta e zero comentários. Hoje está normal. E aí só tem uma solução para a gente superar isso. É fazer outra live. Eu acho Eu que acho. Vai ter que ser. faltou. Dá pra gente trazer. Aqui tem mais coisa aqui que o Rafael consegue nos ajudar, gente. Sim, eu tinha mais uma situação para comentar. Questão dos anúncios que a gente havia comentado anteriormente. Eu não sei se foi aquela hora que começou a oscilar para mim aqui, não sei se eu expliquei muito bem também. Mas é que essa questão dos anúncios patrocinados, quem faz de forma direta, faz sozinho, eu acho que um detalhe, uma dica bem importante é assim, se na primeira semana, dentro do que tu planejou, do que tu organizou, do que tu montou de imagens, de vídeos, não deu certo, não tá com um retorno bom, para tudo, zera e começa novamente. Eu acho que isso é bem importante porque eu vejo muitos colegas que às vezes deixam um mês inteiro a campanha gastando dinheiro em vão e pegando, captando clientes que daqui a pouco nem têm interesse de compra no momento. Ou o custo está muito alto, muito elevado. E assim, claro, cada região tem uma particularidade, tem um custo por lead, uma média de custo de lead diferente. Eu comentei muito ali em relação a conversas de WhatsApp. Então, o que eu tenho de média aqui hoje é de 8 a 12, digamos, o custo que eu digamos, o custo por conversa iniciada. Então, eu acho que isso é uma média boa e vale aquela dica, né? Vale também sempre revisar o que tu tem em carteira no momento, pegar tudo que tu já captou, aquele cliente que tu entrou em contato, às vezes há 1 ano e meio, vale a pena chamá-lo novamente, verificar se a situação mudou, se ele está pronto para compra no momento atual. Então, às vezes a gente foca muito na captação, mas acaba esquecendo o que a gente já tem ali, digamos, no banco de dados. Está captado. Então, Deu ali uma, parado. deu uma travadinha, Rafael, aqui. Não só voltando, em relação ali aos clientes que tu já captou, é um investimento que está ali parado. Falando em investimento, valores, né? E tu tá focando sempre em captar mais. E aí tu acaba não dando atenção para aquele cliente que já entrou em contato, que tu tem um relacionamento. E ele precisa desse apoio, né? Dessas atualizações, digamos, em relação à condição, mudanças nas linhas de crédito, opções que ele tem no momento. Então, sempre vale a pena aí reaver o que tu tem em carteira e tentar dar o melhor suporte possível aí para aquele cliente que tu já teve um contato direto. Exato. Essa questão da análise das métricas é muito importante. Tem que analisar qual é o resultado desse anúncio e, além desse custo, analisar também o perfil de clientes, se está dando resultado e fazendo venda. Porque qual é o objetivo final? É realizar negócios. Então, se aquele anúncio está trazendo clientes que não estão realizando negócio, também tem que ter um ajuste aí. Isso é muito importante.
Aqui a Monique fez um comentário. Excelente, profissionais incríveis que admiro muito. Beijo, sua linda, também te admiramos muito. A Aqui, Monique é meu braço direito. ó, a Sônia comentou. A Monique é maravilhosa. A Sônia comentou. Outra live seria ótimo. E a Patriciara pergunta: quem tem 18 anos pode financiar? Pode. Não há empecilho nenhum em relação à idade, principalmente com 18 anos, desde que tenha renda comprovada, documentação ok, não há problema algum. Pode, inclusive, com 16 anos, se tiver a condição de compra, comprovação, Sim. desde que é participado. Fez 16 anos, já pode fazer emancipação. Claro, tem que ter a condição de compra, mas pode também. Nada, só Então, voltando em relação aos anúncios, só para finalizar ali, para não deixar nenhuma pontinha solta. Eu falei em valores, tá? Porque eu sempre acompanho os cursos, eu tento me atualizar cada vez mais, principalmente pelo YouTube, cursos pagos, mas o pessoal nunca comenta a questão dos valores do custo por lead, ou sempre falam bem genericamente, né? Então, daqui a pouco, para quem for assistir a live, para quem está acompanhando, esse custo por lead em conversas de WhatsApp, pegando um perfil bom de cliente, entre 8 e 12 reais, eu acho um valor bom. Dá para melhorar, é óbvio, mas eu acho que nesse patamar de custo já é um bom investimento para captação. um bom E aquilo que eu retorno. falei, sempre revisando. Um bom retorno, Isso, esse valor. É verdade. isso. Claro, isso é uma estratégia, né? Tem formulários, enfim, tem outros, tem tráfego direcionado para site. Mas o que eu tenho resultado, o que eu me adaptei melhor realmente foi a captação ali e conversas através de WhatsApp. Porque eu acho que tu já conversa direto com o cliente. Tu não tem um limitador ou, digamos, uma página intermediária entre tu e o cliente. Então, eu acho que esse contato direto é bem importante. Eu acho bem importante que o anúncio ele seja isso, uma coisa objetiva. Isso. Então, dependendo do perfil do imóvel ou do tipo de anúncio, está anunciando o serviço ou está anunciando o imóvel, isso tudo influencia. Mas direcionar para o WhatsApp elimina etapas. Quando direciona para um formulário ou para um site, eu penso que esse cliente ele tem que estar muito decidido que ele quer realmente, senão ele já se cansa ali. Então, eu gosto bastante do WhatsApp e ainda se for fazer uma outra opção entre formulário e site, eu ainda prefiro daí uma página para aquele imóvel ou para aquele serviço. Só uma página, não um site, muita coisa, para que o cliente não se sinta perdido. Às vezes tu tenta ajudar com muitas opções, mas tu acaba confundindo o cliente. Sim, e também isso, a gente tem que entender que o cliente ele não quer ter trabalho. Então, dessa forma que tu faz, que tu já traz ele para o WhatsApp e responde o mais rápido possível, dá muito certo com aquilo que ele quer, que é o objetivo de já ter uma solução ou uma resposta praticamente imediata. Ah, com certeza. E claro, né? A gente tem outras formas de captação. Hoje também, como eu trabalho diretamente com a construtora Lotice, a gente recebe os leads da construtora, além das minhas campanhas que eu faço de forma separada. Então, assim, eu tento sempre manter uma média no mês ali. Não tem como precisar um número exato, mas uma média ali de 150 conversas praticamente no mês para ti fazendo, ela vindo, digamos, fazendo o teu funil de vendas. Então, tu tem que ter esse volume mínimo aí, eu acho, para ter um resultado bom, pelo menos dentro do que eu tenho como base aqui. Em torno de 150 leads captados para 1, 2 fechamentos. É mais ou menos essa proporção. Sim. Né, o que aumenta bastante o percentual, o resultado positivo, é nas indicações e nos clientes fidelizados. Agora, nesses leads que capta através de anúncio, é o que costuma ser, em torno de 1% de aproveitamento do que eu observo. É isso aí. Indicações, daí esse percentual sobe de uma forma absurda, pelo menos aqui nas nossas métricas. Eu gosto de comentar bastante e deixar bem claro os números, até para os corretores, que, claro, tem várias regiões diferentes aí, corretores em várias regiões diferentes que te acompanham, né? Então, eu gosto de falar esses números porque eu sinto falta quando eu vou fazer os treinamentos, quando eu vou pesquisar, então acho que é bem válido.
E claro, isso é uma média. Isso tem oscilações para mais, para menos. Claro. Mas aí, como tu comentou, o meu foco hoje, onde eu mais tenho fechamentos, vendas, são clientes de indicação. Por todo esse contexto que a gente já comentou. Exato, exato. E isso vem Rafael, lá da Realiza, né, Nara? oi? Isso vem lá do tempo da Realiza. Daí tu entra como exemplo de novo. Sim, eu costumo comentar sempre sobre isso, né? Que para mim, o ouro do nosso trabalho está nessa construção de uma carteira de clientes fidelizados e indicados. Sim, Esse com é o certeza. tu chegou ali, daí tu tem as outras captações como se fosse um complemento. Mas tu já tem aqueles negócios garantidos a partir do momento que tu tem muito cliente indicado. Isso é muito positivo. E como que se constrói isso? Fazendo, atendendo cada cliente com muita excelência, com muita dedicação, com muita empatia. Gente, eu E quero dizer para vocês, então, agradecer a cada um que ficou aqui com nós. Quem passou um pouquinho, quem vai assistir, né? Que assistiu depois, gravado, vai ficar no meu perfil, vai ficar no perfil do Rafael. E, Rafael, eu quero te agradecer demais. Eu sei que para você foi algo desafiador, mas eu queria muito que tu viesse, que tu trouxesse, porque tu tem bastante, como a gente viu aqui na live, muita coisa para acrescentar e para ajudar, principalmente quem está iniciando ou quem não está ainda tendo resultados. eu que agradeço pelo convite, agradeço a todos que acompanharam. É um prazer, foi um prazer fazer essa live aí com vocês. E fica o meu agradecimento, né, Ana? Por mais que eu esteja aqui com a tela preta, não estou conseguindo te visualizar, mas assim, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um agradecimento muito grande por tudo que eu aprendi, tanto contigo quanto o pessoal ali quando eu comecei na Realiza. Não vou citar nomes porque eu estaria sendo injusto. Todos me ajudaram aí de várias formas possíveis. Então, assim, toda essa bagagem que eu tive lá no início faz toda a diferença para mim hoje. Então, realmente, tudo que eu aprendi contigo, com o pessoal ali da Realiza, todos os meus colegas, mudou minha vida. Então, eu acho que vale a pena quem ainda também não está acompanhando o curso, eu acho que ali é um ponto de partida maravilhoso, tem várias dicas, eu já estou acompanhando, estou revisando os vídeos de novo. Então, assim, tudo que eu aprendi, e principalmente contigo, né, eu trago para minha rotina de trabalho até hoje, e é aquilo que eu disse, até sendo um pouquinho repetitivo, faz a diferença, me dá segurança, eu tenho muita informação, eu tenho, enfim, eu sou um privilegiado, né? Eu sempre tive pessoas muito competentes, que sempre me apoiaram, então eu sempre busquei aprender muito contigo e com outras pessoas, outros colegas, e fica aqui meu agradecimento. Eu acho que vale a pena sempre reforçar isso, por mais que eu não esteja te vendo, mas assim, eu sou um privilegiado, a verdade é essa. E tenho muito a aprender ainda, né? A gente nunca sabe de tudo, principalmente no ramo imobiliário. Então, assim, a gente sempre tem que estar buscando informações, buscando parcerias, e toda conversa é sempre bem-vinda, né? Porque a gente sempre aprende algo mais. Eu comento sempre, né, que eu aprendo todos os dias com os meus alunos, com os seguidores aqui, com vocês. Rafael, tu eu considero um case de sucesso, um corretor que se destaca, uma pessoa que eu admiro demais como profissional, como pessoa. Tenho certeza que os teus clientes, eles são super gratos e não é à toa, porque eu sei a pessoa que tu é, o corretor, mas também o ser humano. E isso faz toda a diferença na vida de cada um dos nossos clientes. Então, eu te agradeço demais ter vindo aqui, ter trazido todas essas informações. E isso, muito, muito obrigada. Eu que agradeço e sigo à disposição sempre. Podemos remarcar aí, remarcar não, marcar uma nova live. Talvez eu, com a tela aqui, conseguindo te visualizar, eu também fique um pouquinho mais à vontade. Peço desculpas se cometi algum equívoco aqui. Sempre bate aquele pouquinho de nervoso, mas foi muito bom. Bem, fica tranquilo, depois tu vai assistir. Foi maravilhoso, tu tá lindão aqui. A gente, eu estou te vendo e deu tudo muito certo. Muito, muito obrigada. Um beijão para todos e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.